Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Almeida e a gente juntos, né, vamos aprender um pouco sobre ventilação natural neste último módulo da disciplina de conforto térmico aqui da arquitetura da UFSC. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a ventilação natural, seus conceitos e funções. Vamos lá? Nesse primeiro momento, vamos abordar o conceito de ventilação. A ventilação nada mais é que a ação ou efeito de ventilar, ou seja, o movimento do ar. A ventilação ela pode ocorrer de duas formas principais: de forma mecânica, quando a renovação do ar em um ambiente é proporcionada por diferenças de pressão criadas mecanicamente, sendo elas por ventiladores, exaustores ou aparelhos de ar-condicionado, que sendo este último, né, os aparelhos os mais utilizados, né, na atualidade, principalmente em, é, em lugares, né, cidades, onde a gente tem climas muito quentes, como por exemplo a região norte e nordeste do país. E nós temos a ventilação natural, é, como a outra forma, né, da ventilação, que é o objetivo principal da nossa disciplina. A ventilação natural, ela ocorre em virtude de pressão, em virtude das pressões naturais existentes, né, através de determinada superfície ou pelas diferenças de temperatura, como a gente pode perceber nessas duas imagens aqui. Este movimento, né, do ar, né, a ventilação natural, ela é produzida pelas diferenças de pressão, ela é produzida pela força da velocidade do vento, né, em determinada superfície, como aqui a gente pode ver neste exemplo. Então, a barlavento, aonde o vento está incidindo, né, na superfície frontal, a gente tem uma pressão positiva, né, uma alta pressão do vento. A partir dessa pressão do vento nessa superfície frontal, a, a, ocorre uma distribuição da ventilação, né, do percurso do ar, e nesse percurso, né, nessa distribuição, geram pontos negativos de menor pressão neste espaço. Neste exemplo, por exemplo, a gente tem pontos negativos nas faces laterais, só que a gente chama geralmente de sombras de vento, aonde a gente não tem distribuição de vento, né, que seria uma zona sem pressão, morta ali, digamos. E nós temos a sotavento, que é a área de costas às rajadas de vento, né? Uma área bem grande, negativa, geralmente de pequena recirculação de ar de menor pressão, né? De baixas pressões. Neste outro exemplo, nós temos um corte, onde a gente pode ver a ventilação natural, né? A distribuição da ventilação natural criada a partir da diferença de pressão em um corte. Nesse corte, nós temos na fachada frontal o ar incidente, onde gera altas pressões, né? E na cobertura, uma zona de baixa pressão, que seria uma sombra de vento ali, negativa, com baixas pressões. E na fachada posterior, a sotavento, uma área de pequena recirculação de ar, também com baixa pressão, sendo esta uma área negativa, né? Agora, a gente vai passar para ventilação natural gerada a partir da diferença de temperatura em um determinado ambiente. Para que isso ocorra, né, o ar aquecido torna-se mais leve que o ar circundante e tende a subir. E como a gente sabe, né, fisicamente falando, o ar quente, né, ele tem menos presença de umidade, então ele é um ar mais leve, e essas partículas de ar mais leve tende a subir, geralmente ficam perto da laje, do forro ou da própria cobertura ali, depende muito do ambiente, né? Se ele tem uma laje, se ele tem um forro, enfim. Então é por isso, por exemplo, que a gente loca os aparelhos de ar-condicionado às seções evaporadoras, né, na parte superior do ambiente, justamente para uniformizar essa temperatura
no ambiente onde essa seção evaporadora do aparelho de ar-condicionado está alocada, uma vez que as temperaturas mais altas estão localizadas na região superior deste ambiente. Então, como ocorre, né, essa ventilação criada pela diferença de temperatura? Para que isso ocorra, a gente tem que prestar atenção em dois pontos principais. A primeira é a diferença de altura entre as aberturas de entrada e saída da ventilação, como nesse exemplo nós temos aqui uma abertura na parte superior nessa torre, né? Então, como isso acontece? O ar aquecido nesta torre, ele provoca uma diferença de temperatura e o ar circundante dentro do ambiente tende-se a movimentar para sair na abertura superior desta torre. Outro ponto muito importante a se prestar atenção é que a diferença de temperatura entre o ar circundante e o ar aquecido nesta torre, por exemplo, né, perto dessa abertura de saída, né, nessa parte superior. Para que isso ocorra, né, de forma de melhor forma possível, por exemplo, a gente pode definir um material de maior absorção ou pintar essa torre, por exemplo, de preto, justamente para a gente aquecer essa torre e gerar essa maior diferença de temperatura. Com isso, a gente tem um ar mais circundante dentro desse ambiente. A ventilação natural, né, com relação à quantificação da ventilação do fluxo de ar, ela foi quantificada, né, para o Belfort no século XIX, onde ele criou uma escala que quantifica o fluxo de ar de acordo com a velocidade. Então, por exemplo, se a gente quer... ele quantificou, por exemplo, a velocidade com relação a metros por segundo ou a quilômetros por hora. Se a gente quer perceber uma brisa leve, onde a gente tem uma velocidade de ar entre 1,6 e 3,3 metros por segundo, a gente pode observar que geralmente nesses momentos as folhas das árvores se movem e os moinhos começam a trabalhar. Com relação ao ar mais fresco, né, o ar fresco, geralmente as velocidades do ar, né, o fluxo de ar, ele está entre 10,8 e 13,8 metros por segundo. Nesses momentos, né, movem-se os ramos de árvores e a gente tem dificuldade de manter o guarda-chuva aberto. Aqui em Floripa a gente percebe bastante isso, né, principalmente quando a gente tem bastante chuva, né? Geralmente a gente tem essas chuvas vêm acompanhadas de altas velocidades de vento e aí a gente começa a ver nas ruas bastante guarda-chuva perdido por aí, justamente por essas rajadas de ventos bastante altas, né, com bastante velocidade. E a gente tem uma ventania mais forte, por exemplo, né, onde a gente tem danos de árvores, danos em árvores e pequenas construções, tem impossibilidade de andar contra o vento, por exemplo. Eu noto muito essas rajadas fortes de vento quando eu estou andando pela beira-mar, por exemplo, vindo de bicicleta, tem muita dificuldade em pedalar. Então, em determinados momentos da nossa vida, a gente consegue perceber essa velocidade do vento, né? Então, esse pesquisador, Belfort, ele acabou quantificando isso e trazendo indicações visuais, né, na superfície terrestre para a gente perceber essas velocidades dos ventos. É bom a gente entender também que a ventilação natural ela tem funções em determinadas estações. No inverno, por exemplo, a ventilação natural ela tem que ocorrer justamente para ter uma renovação de ar e a gente conseguir fazer
com que as exigências higiênicas sejam mantidas dentro desse ambiente. E no verão, além das exigências higiênicas de resfriamento da edificação, a gente também tem as questões térmicas, né? A ventilação natural, ela exerce uma função muito importante, principalmente em países tropicais, como o Brasil, de resfriar, né, o corpo humano, assim como a edificação também, fazendo com que a gente consiga entrar em conforto térmico, né? Então, como eu já dei um spoiler ali, as principais funções da ventilação são a renovação de ar no ambiente, o resfriamento da edificação e a promoção do conforto térmico aos usuários desses espaços internos ou também externos. Com relação à renovação do ar no ambiente, a gente tem-se as questões higiênicas, que são a manutenção da qualidade do ar nos ambientes internos, né? Em suma, a salubridade dos ambientes. Essa as questões de renovação do ar do ambiente, né, que, como eu disse, ela também tem que acontecer não só no verão, mas também no inverno, porque geralmente a gente tem no inverno, né, questões de, eu não quero muito uma ventilação incidente no meu ambiente, para que eu não fique com frio, por exemplo, mas ela tem que acontecer em determinado momento do dia, seja ele seja no final da tarde, onde nesse momento a gente tem um solzinho, mas ela tem que ocorrer. Essa renovação de ar, ela auxilia na diluição dos poluentes e na dispersão dos micro-organismos, assim como na concentração de CO2 e CO2 no ambiente onde a gente está. A gente tem que lembrar que o CO2, o nosso organismo inala e o CO2 a gente exala, né? O controle de odores, por exemplo, no inverno a gente acaba ficando mais com as janelas fechadas e a gente está cozinhando, por exemplo, na cozinha, é importante, a gente cria um odor, é importante abrir um pouquinho a janela, né, para criar essa troca de ar, assim como também em áreas de banho, né, os próprios banheiros, a gente tem que manter a janela, né, nem que seja uma basculante ali com um pouco de abertura, justamente para permitir essa renovação e o controle de odores. E também o controle de umidade, né, para que a gente não tenha, por exemplo, mofo, né, nas nossas roupas, nos nossos móveis. O mofo aqui em Floripa é um problema bem grande, né, justamente pela umidade, né, então essa renovação de ar no ambiente é importante justamente por isso. E a gente tem algumas legislações e normativas que tratam sobre a renovação de ar no ambiente, né? Temos a NBR 7256, que relaciona o tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde. A resolução NN número 9 da Anvisa, né, com relação aos padrões de referência de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. A gente tem a NBR 16.401 na parte 3, que trata, né, de instalações de ar-condicionado, sistemas centrais de usuários, que trata especificamente da qualidade do ar do ambiente. Essa normativa eu vou disponibilizar para vocês, quem tiver interesse lá no Moodle, de ler ela também. Ela traz condições aceitáveis com relação à qualidade do ar, com relação à quantidade de vazões mínimas de ar do exterior da edificação, níveis mínimos de filtragem do ar, requisitos técnicos dos estabelecimentos e componentes relativos à qualidade do ar. E nós temos, né, também o Código de Obra e Edificações, aonde a gente tem as áreas mínimas de ventilação e iluminação, né? Os COIs, eles estão presentes na maioria das cidades, então eles são assim uma premissa bastante usual
para arquitetos e urbanistas, né? Justamente para estabelecer áreas mínimas de ventilação e iluminação. Na grande maioria dos COIs, né, a partir de depois que a gente termina o projeto, né, falando das etapas de projeto, a gente tem o projeto executivo, aonde a gente tem o projeto final ali. Esse projeto executivo ele é levado para as prefeituras, né, entregue para as prefeituras. Os técnicos das prefeituras, né, que são os arquitetos ali permanentes, eles verificam se as áreas correspondentes dos projetos estão de acordo com os COIs. Então, prever essas áreas mínimas é de suma importância. No Código de Obra de Florianópolis, a gente tem 1/6 para áreas de compartilhamentos classificadas como grupos A e C, seriam áreas de permanência prolongada em residências, como quartos, salas de estar, enfim. E temos 1/8, né, da área do piso ali para grupo C, que seriam cozinhas, né, cozinhas, banheiros, copas, dispensas, lavanderias, que seriam áreas de permanência mais transitória, não prolongada, como, por exemplo, um quarto, né, ou salas de estar. Uma questão bastante importante, bastante discutida, é se essas áreas mínimas de ventilação estabelecidas pelos COIs são suficientes para atender às necessidades dos usuários. Para vocês, enquanto futuros arquitetos urbanistas, vocês veem isso como uma indicação feita pelas prefeituras ou realmente uma condição estabelecida em que eu tenho que atender essas áreas mínimas? A gente tem que lembrar que o próprio código diz, né? São áreas mínimas. Então, tentem nunca trabalhar com as áreas mínimas de ventilação, justamente para que a gente consiga, além das exigências de renovação de ar, né, higiênicas do ambiente, conseguir resfriar, proporcionar o resfriamento da edificação a partir dessas aberturas e também trazer o conforto térmico aos usuários. Então, ao projetar no futuro, enquanto futuros arquitetos, pensem bem com relação a isso. Então, mas e aí, né, professor? Como eu vou saber também que a quantidade de inovação de ar em um ambiente está suficiente ou não? Ribeiro, ele apresenta uma tabelinha, que é uma tabelinha bastante interessante para a gente quantificar o número de renovação por hora, que é o REM por H ali, marcado em amarelo, que seria a quantidade de vezes que o volume de ar de um ambiente é renovado no período de 1 hora. Então, ele estabelece, né, essa tabelinha ali para a gente saber a quantidade de vezes que o ar presente nesse espaço tem que ser renovado para que ele seja apropriado, né, ele esteja em condições aceitáveis, ali, recomendáveis para uma pessoa ou várias estarem utilizando esse espaço. Então, nesta coluna à esquerda de vocês, nós temos o espaço disponível em metros cúbicos por pessoa. Então, se esse espaço for de 3 metros cúbicos, a gente tem uma área mínima de renovação de metros cúbicos por hora, uma área recomendada para um espaço sem fumar e uma área também recomendada para um espaço fumando, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, aí você vai falar para mim, Fernando, mas com relação a essa área mínima de espaços internos fumando, existe isso aqui no Brasil? No Brasil, a gente sabe que é proibido, né, na maioria dos estabelecimentos, dos ambientes internos, ter pessoas fumando. Mas na Europa, por exemplo, na França, isso é bastante comum, a gente ir em bar ou restaurante terem pessoas fumando. Então, nesses espaços onde a gente tem fumantes, a gente tem que aumentar o número de renovação de ar. Vamos para um exemplo. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Neste exemplo aqui, nós temos um ambiente com 27 metros cúbicos, né?
3 por 3 por 3. Neste ambiente, a gente tem a ocupação de 9 pessoas. Então, a gente teria um espaço disponível por pessoa de 3 metros cúbicos, correto? Então, para uma pessoa, né, para 3 metros cúbicos, o mínimo recomendado de número de renovação de ar seria 40,7 metros cúbicos por hora. A gente pega esse número de 40,7 e divide pelo metro cúbico do espaço. Então, a gente tem 40,7 dividido por 27. A gente tem 1,5 como número de renovação por hora para cada pessoa. Então, se a gente multiplica isso por 9, esse ambiente por hora ele tem que fazer no seu volume total 13,5 renovações de ar por hora. Aqui neste outro exemplo, nós temos o número de renovação num espaço sem fumar, né? Recomendável sem fumar. Nesse espaço, ele aumenta, né, aqui para 61,2 metros cúbicos por hora. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente pega o 61,2 e divide ali por 27, que é a área cúbica do nosso espaço. Então, a gente tem 2,3 renovações de ar por hora. Se a gente multiplica isso por 9, a gente tem um número maior, né, 9 pessoas, um número maior de renovações. E aqui nesse outro exemplo, a gente tem um número recomendável para um espaço com fumante, que daria ali 3 renovações por hora, né, para uma pessoa. Se a gente tem 9 pessoas nesse espaço, né, a gente teria 27 renovações por hora. Então, a gente percebe que quanto mais, se o espaço é um espaço que está gerando ali uma fumaça, por exemplo, a gente tem que ter muito maiores, foi redundante, a gente tem que ter mais números de renovação de ar por hora. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, né, pessoal, a renovação do ar a partir da ventilação natural foi um assunto muito trabalhado e muito pesquisado na época da pandemia, que foi proporcionada pelo Covid-19, né? E uma pesquisa realizada por uma universidade da Austrália, ela provou que a renovação de ar proporcionada pela ventilação natural contribuiu na diluição e na transmissão aérea do Covid-19. Então, eles estudaram um ambiente totalmente fechado, né, lotado com pessoas, e eles perceberam que seria um espaço inadequado e com bastante potencial de transmissão aérea do vírus, uma vez que as gotículas ali presentes nesse ambiente não estavam sendo trocadas, né, ou de forma mecânica ou de forma natural com outros espaços, e ali, a partir disso, elas eram transmitidas para outras pessoas e gerava mais, mais pessoas transmitidas com o Covid, né? Então, abrindo as janelas, o fluxo de ar criado facilitou com que essas microgotículas fossem arrastadas, né, para fora do ambiente. E isso de forma muito rápida. Durante a aula eu vou mostrar para vocês um vídeo e vocês vão ver o quanto que a ventilação cruzada, né, proporcionada ali pela ventilação natural, pôde fazer esse trabalho incrível que foi diminuir, né, essas gotículas de micro-organismos e também diminuir a transmissão aérea do Covid. Pulando agora, né, para a segunda função da ventilação natural, nós temos o resfriamento da edificação, que é nada mais que remover a carga térmica presente, né, adquirida pela edificação em decorrência dos ganhos externos e internos, né? Como vocês aprenderam na disciplina de física, eu tenho certeza que não esqueceram, né? Um ambiente ele gera calor através de ganhos solares por infiltração, pelos equipamentos, né? Pelos equipamentos internos, seja ele uma geladeira, um fogão, um computador, pelos ganhos de calor da iluminação artificial, pelo ganho solar pelo vidro, pela condução
proporcionada pelas aberturas, pelos fechamentos opacos, enfim. O nosso ambiente ele gera calor. Por isso, na grande maioria das vezes, o ambiente ele tem uma temperatura maior, o ambiente interno tem uma temperatura maior do que o ambiente externo. Então, a ventilação natural, né, exerce uma função de resfriar. Então, quando a gente tem um ambiente onde a gente tem uma ventilação cruzada, essa ventilação ela percorre, né, aqui como a gente pode perceber essa imagem, ela percorre esses espaços ali com aberturas opostas, por exemplo, e carrega esse calor transmitido, gerado pelo ambiente interno. Então, essas altas taxas de ventilação podem proporcionar temperaturas internas mais próximas às temperaturas externas, levando essa carga térmica para fora da edificação e, consequentemente, proporcionando maior conforto térmico ao usuário e também melhores temperaturas internas, né? E a aula de hoje acaba por aqui. Esses foram os livros. E na sequência a gente tem o nosso próximo slide, que é a última função da ventilação natural, que é proporcionar o conforto térmico aos usuários. Até lá, pessoal!